o nosso livro didático, o seu caderno e o seu estojo, para fazer possíveis anotações que você queira durante a aula. Você vai encontrar esse conteúdo no nosso livro, nas páginas 214 e 215. Vamos relembrar o que é uma região. Uma região pode ser definida como sendo uma porção do espaço geográfico que apresenta características que a diferenciam das demais porções. E você lembra o nome que nós damos a essa divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes? Isso mesmo, nós damos o nome de regionalização. E o nome do órgão responsável pela regionalização do território brasileiro? Você lembra? Isso mesmo, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão governamental responsável pelas informações e dados estatísticos oficiais sobre o nosso país. O IBGE realiza pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e também naturais do Brasil. Lembre-se também que o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 regiões. Lembra quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão regional feita pelo IBGE é muito importante para que os governantes do nosso país possam planejar a aplicação dos recursos públicos, que é o dinheiro arrecadado pelo governo com o pagamento dos impostos e taxas. As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE permitem que os nossos governantes possam organizar e administrar as diversas áreas importantes do nosso país, como a área da saúde, da educação, da habitação, do transporte, entre outras. Agora que nós retomamos o que nós já havíamos estudado na aula passada, nós vamos aprender uma nova divisão do território brasileiro. Nós já vimos que o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas existe também uma outra divisão. Você vai encontrar essas informações sobre essas outras regiões na página 217 do seu livro. Quais são essas regiões? São as regiões geoeconômicas do nosso país. E o que elas levam em consideração? Elas levam em consideração principalmente as atividades econômicas realizadas nessa região e também o processo histórico de ocupação dessas regiões. As regiões geoeconômicas são 3. São 3: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Cada uma dessas regiões geoeconômicas apresenta atividades econômicas específicas. Por exemplo, na região econômica da Amazônia, nós iremos encontrar a agropecuária, o extrativismo vegetal, a mineração e também o setor industrial, com destaque para a zona industrial de Manaus. Já na região geoeconômica Centro-Sul, nós vamos encontrar atividade industrial, atividades agrícolas mais modernas, com o uso de equipamentos mais tecnológicos, empresas multinacionais e também o comércio. Já na região geoeconômica do Nordeste, nós vamos encontrar o extrativismo vegetal, a agricultura, a pecuária, destinada tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite, a extração de sal e também indústrias destinadas para o mercado têxtil e para as confecções.